Olá galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Osmi, sou professor de Biologia e estou aqui para dar algumas dicas, vídeos curtos aqui no canal do YouTube, reativando esse canal, aí para ajudar vocês na preparação do Enem. Então cola aqui no Titio Osmi e vamos aprender mais sobre Biologia. Hoje eu vou falar um pouco sobre genética. Ontem me perguntaram, para tirar uma dúvida acerca de homozigoto e heterozigoto. Uma nomenclatura, uma definição aí da genética. Para a gente entender um pouco sobre homozigoto e heterozigoto, a gente tem que voltar um pouco aí na genética e aprender alguns conceitos básicos da genética. O que estuda a genética? A genética, ela basicamente estuda as características, sejam morfológicas, de forma, sejam funcionais, de função do corpo, sejam fisiológicas, enfim, todas as proteínas que são produzidas, seja no animal, seja numa planta, seja no vírus, seja na bactéria, qualquer coisa, qualquer ser vivo na face da Terra tem que ter proteína e para isso tem que ter DNA ou RNA. Isso futuramente a gente vai falar mais sobre DNA, RNA, o que cada um faz, RNA mensageiro, RNA transportador, enfim, isso aí, a genética é um ramo aí que dá de aprofundar bastante e o Enem pode cobrar muitas coisas sobre a genética. Então, indo direto ao ponto, a gente tem uma organela na nossa célula chamada núcleo. E é lá no núcleo que está o quê? O DNA, certo? O DNA, ele é a molécula da vida, ou seja, ele carrega as informações propícias a produzir a vida, a produzir os seres vivos, a produzir proteínas, E o DNA é basicamente um pendrive, vamos colocar assim, um pendrive que carrega informação. Você coloca lá informação para quê? Para se produzir proteínas, para se produzir moléculas mais complexas, certo? E lá no DNA, o DNA vem de onde? O seu DNA, o DNA da sua célula, ele é a junção do DNA da sua mãe com o DNA do seu pai. Então o DNA da sua mãe, metade do DNA da sua mãe, metade do DNA do seu pai, você tem o seu DNA, você tem o seu código genético. Então você é um pouco do seu pai, você é um pouco da sua mãe. E lá no DNA a gente vai ter os cromossomos. Eu vou representar aqui os dois cromossomos. Por que dois, professor? Porque os cromossomos eles se unem em pares. Isso. Então você tem aí 46 cromossomos, mas você tem 23 pares, porque eles se unem em pares dentro do núcleo. E esse daqui é o par que você recebeu da sua mãe, esse aqui é o par que você recebeu do seu pai, certo? E esse cromossomo vai ter uma região chamada de loco gênico, o que é o loco gênico? É onde está presente os genes, Então esse loco gênico aqui, esses dois genes que estão alelos, genes alelos, eles são responsáveis por produzir determinada característica, determinada proteína, certo? Vamos colocar aí exemplo, cor dos olhos. Então essa região, chamada gene, ela é responsável por sintetizar a melanina, que dá cor aos olhos, certo? Então se eu recebo um cromossomo da minha mãe e esse gene é dominante, o que é o gene dominante? O gene dominante é aquele que se expressa tendo uma única dose de si mesmo. Isto é, você não precisa ter uma dose dupla. O recessivo você precisa ter dois. Ou seja, você precisa ter um recessivo aqui, e aí a característica ligada a esse gene, ela vai se expressar. Ao contrário do dominante. O dominante você precisa ter apenas uma dose dele para que ele se expresse. Ou seja, se eu receber esse cromossomo da minha mãe e ela é uma característica dominante para determinada cor de olhos, e eu recebo esse cromossomo do meu pai e esse gene é uma característica recessiva para a cor dos olhos, logo eu vou expressar aquela característica dominante de cor dos olhos da minha mãe, certo? Então a diferença entre homozigoto e heterozigoto está nisso. O homozigoto significa o quê? Homo vem de iguais, homozigoto, então você tem genes iguais, recessivo com recessivo, azinho, azinho, ou azão, azão, certo? E heterozigoto, você tem aí genes distintos, Você tem um dominante, um recessivo dominante, vice-versa, certo? Tudo bem, galera? Mais dúvidas aí, sigam o canal, comentem, assuntos que vocês querem que eu comente aqui. E tamo aí nessa preparação, tamo junto, valeu, galera, tchau, tchau!